A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência nas nossas aulinhas, né? E a lição de hoje é a de número 12, né? Vocês estão com a revista aí, espero que vocês já tenham pegado. E para quem não tem, né, a revista, pega a Bíblia, que a historinha de hoje se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 27, do 57 ao 66, no capítulo 28, do 1 ao 10, e também lá em Lucas também, do capítulo 24, do 1 ao 11, e em João também 20, do 1 ao 22, tá bom? Então, para você que não tem a revista, vamos acompanhar na Bíblia mesmo. A nossa historinha hoje vai falar de algo muito importante, muito especial, né? E tem por tema Jesus ressuscitou. Olha que maravilha! Jesus ressuscitou, saber disso, que o nosso Deus vive, né? Então, dando sequência às aulinhas anteriores, né? A gente vai falar sobre a ressurreição, né? Antes foi a crucificação de Jesus e agora a gente vai falar sobre a ressurreição. Como que foi isso? José de Arimateia, ele foi até Pilatos, né, para pedir o corpo de Jesus. Naquele momento, né, um pouquinho mais à tarde, depois da crucificação de Jesus, houve algo assim, acontecimentos naquele dia que ficaram marcados. Um deles foi que o sol, ele escureceu, né? Houve assim, o sol ficou totalmente escuro. O véu foi rasgado, né? Totalmente do templo lá. Houve rasgou de cima a baixo. Então, aconteceu várias coisas, houve tremores na terra, então marcou. E aí José foi até lá, a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. Ele pediu o corpo porque eles queriam fazer o sepultamento do Senhor Jesus. E eles levaram o Senhor Jesus, né? Ele concedeu isso, então ele enrolou o corpo de Jesus em panos finos e colocou ele lá. E numa caverna nova, e colocou uma pedra lá. E o Senhor ficou lá. E ali foi o sepultamento de Jesus. E a história conta que Jesus ficou lá por 3 dias. No terceiro dia, no domingo de manhãzinha, antes disso, houve também aquele que foi lá para Pilatos falar, o povo, os discípulos vão tudo roubar o corpo lá, então põe uns guardinhas lá para proteger, para poder não deixar eles roubar o corpo de Jesus. E então foi feito isso, os guardinhas ficaram de vigia lá, na porta da caverna. E aconteceu que no terceiro dia, no domingo de manhã, parece que surgiu um anjo. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E ele removeu a pedra e sentou sobre essa pedra. E os soldados que estavam ali de vigia ficaram tão assustados quando viram aquele anjo ali. Eles ficaram tão apavorados que eles saíram tudo com medos, né? Porque a expressão que dava é que eles estavam pálidos, sem cor, sem vida de ver aquele anjo. E aquela porta, porque não tinha ninguém que tirou, eles estavam ali de vigia o tempo inteiro. Porém, Maria Madalena e a outra Maria, elas foram ver Jesus ali. E chegando lá, elas procuraram o corpo de Jesus. E só viram aquela pedra removida ali, mas o corpo do Senhor Jesus não estava mais ali. E no primeiro momento deve ter
dado aquela insegurança, né? Nossa, pegaram o nosso mestre, o corpo, nem o corpo a gente vai poder ver. Elas estavam tristes, né? Com tudo aquilo que tinha acontecido. Mas, no coraçãozinho delas, elas sabiam e se lembraram do que Jesus tinha falado, né? Sobre a ressurreição dele, de tudo que aconteceu, porque Jesus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele nos ensina tudo. E ele já tinha falado tudo o que ia acontecer. E elas ficaram felizes ao lembrar do que Jesus tinha falado. E o que elas fizeram? Elas correram para contar para os outros discípulos do que tinha acontecido, porque elas tinham certeza que Jesus tinha ressuscitado. E foram lá, e os discípulos, ao contar para os discípulos, alguns ficaram meio com dúvida, né? Se realmente aconteceu, né? O que havia acontecido. Mas eles lembraram também da promessa do nosso Senhor Jesus, né? Que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E o que aconteceu? Vocês sabem, vocês lembram, Jesus, numa certa manhã, ele apareceu para os discípulos. Eles estavam todos ali tristes, porque alguns não estavam tão crendo, achavam que foram os soldados que tinham levado o corpo de Jesus. Eles estavam ali com medo também, porque já não tinha mais a presença de Jesus ali fisicamente, né? E Jesus apareceu para os discípulos. Os discípulos estavam ali e ele apareceu e mostrou que ele é fiel e ele sempre cumpre o que promete. Deus, ele faz dessa forma. Deus deu seu filho para salvar a humanidade, porque foi assim, dessa forma, que a gente tem o direito de salvação. Através da morte do nosso Senhor Jesus. A gente tem essa esperança que o nosso Senhor virá nos buscar. Que a gente pode lutar, esperar, confiar nele. Que ele não se esqueceu da gente. Faz tempo que ele se foi, mas ele vai voltar. Continue crendo, minha criança pequena. Às vezes você vai crescer mais um pouquinho e Jesus não vai ter voltado. Ou possa ser que às vezes ele volte. A gente não sabe o dia certo, mas ele vai voltar. Como ele sempre cumpriu as promessas que fez pra gente, ele continua a cumprir. A tia queria deixar um versículo que diz assim, lá em Mateus 26, 8, diz assim, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele ressuscitou. Deus não está mais nessa caverna, ela está vazia. Não tem mais o corpo dele lá, só tem os lençóis que ele foi enrolado. Mas ele não está, ele está no meu, no seu coração. Ele está em nosso meio. Tá? Então, confie que Deus é fiel para cumprir. Ele tem um amor grandão, mais grandão, por todos nós. Por você que é grandinho já, por você que ainda é pequenininho, mas ele tem amor muito para com as nossas vidas e ele vai cumprir essa promessa de vir nos buscar. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até a próxima aulinha. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um domingo estamos aqui, mais uma aula, já partindo para o final dessa revista, para o final desse trimestre, para o final desse ano. E nós temos aprendido muito. Nesse trimestre, nós temos aprendido sobre as viagens missionárias de Paulo. Então, nós já estamos na lição de número 12, com o título Paulo em Malta. O texto do dia nós vamos encontrar lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, que diz assim: E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada?
Nós já vimos um pouquinho sobre essas viagens, na verdade já aprendemos bastante, e nessa viagem nós vamos ver a sequência da lição de número 11, que Paulo estava indo para Roma e que o navio naufragou, que os presos tiveram que sair todos do navio, tiveram que nadar para poder conseguir chegar até a ilha de Malta, que é o que nós vamos ver nessa lição. Quando chegaram nessa ilha, eles foram bem recebidos pelo povo da ilha. O povo da ilha foi bondoso com eles. E logo que chegaram ali, Paulo achava que já tinha acabado o desafio, mas na verdade Paulo ainda teria muitos desafios pela frente. E Paulo decidiu então juntar alguns gravetos, porque estava frio, ele decidiu juntar alguns gravetos para poder fazer uma fogueira, para eles se aquecerem. E juntando esses gravetos, aconteceu que no meio deles tinha uma cobra venenosa. E essa cobra grudou na mão de Paulo. Grudou as presas na mão de Paulo e picou Paulo. O povo ficou assustado, começou a achar que Paulo era um homem muito ruim, porque tinha acabado de conseguir sobreviver de um naufrágio, de um perigo tão grande com o navio, e chegou ali na ilha e logo que chegou já foi picado. E o povo começou a achar que Paulo era um homem muito ruim, que Paulo precisava morrer mesmo. Mas a Bíblia nos conta que Paulo chacoalhou a mão, aquela víbora soltou da mão dele e todos esperavam então que Paulo ou fosse inchar muito ou fosse morrer. Mas Paulo, confiante naquilo que Deus tinha falado para ele, passou várias horas e nada aconteceu. Então o povo mudou totalmente a opinião, começou a achar que Paulo então era um Deus que tinha chegado ali, que sobreviveu ao naufrágio e que não morreu com a picada de uma cobra. Então eles começaram a achar que Paulo era um Deus. Pertinho dali, naquela ilha, tinha um homem que chamava Públio. E ele era o chefe daquela ilha. Inclusive, ele cuidou de Paulo e dos outros prisioneiros por 3 dias, alimentou, cuidou deles. E o pai do Públio estava doente. E aí Paulo foi lá orar pelo pai dele. E a Bíblia nos conta que o pai dele foi curado através da oração de Paulo. Olha só, Paulo sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora e não deixou de fazer a vontade de Deus. Não deixou de falar de Jesus, de falar do que Jesus tinha feito e não deixou de orar. Ele não deixou essas coisas abalarem ele. Depois que ele orou pelo pai do Públio e o pai do Públio foi curado, a Bíblia conta que várias pessoas daquela ilha vieram até Paulo para que Paulo orasse por elas. E então, passado mais uns dias, Paulo ficou então 3 meses naquele lugar, junto com os outros prisioneiros, e chegou a hora então deles irem para Roma. E o povo daquela ilha estava muito feliz com eles ali, mas sabia que eles tinham que partir. E ajudaram, deram coisas para eles levar, para eles não irem sem nada, porque eles tinham deixado boa parte da bagagem deles no mar, né? Tinha jogado por causa do navio ter quebrado. E eles ajudaram eles. E então, depois de atracar em vários outros lugares, chegaram finalmente a Roma. E quando chegaram ali, Paulo, sendo um prisioneiro, podendo morar no lugar que ele quisesse morar, ainda tinha um soldado que cuidava dele. E Paulo então reuniu os judeus daquele lugar e explicou para eles: olha, eu tô aqui nesse lugar porque fui acusado de ter causado desordem, de ter falado bobeira, mas na verdade eu tô sendo acusado injustamente. E todos eles reunidos ali ouviram Paulo, e Paulo falou desde manhã até a noite. E a Bíblia vai nos contar que alguns judeus
se converteram ali ouvindo Paulo falar sobre o Evangelho de Jesus. E nessa lição nós aprendemos muitas coisas preciosas. Aprendemos que mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo quando Deus nos direciona a fazer a vontade dele, coloca a gente para fazer algo difícil, não significa que porque Deus está junto nós não vamos ter problema. Vamos ter problemas. Paulo teve problema em todas as situações que Deus colocou ele teve problema. Mas nós aprendemos com essa história que em todas essas situações Deus estava com Paulo. Deus cuidou dele, Deus deu direção para ele, Deus livrou Paulo e todo o povo que estava ao redor dele por causa da resposta missionária de Paulo, um sim ao Senhor. Então nós aprendemos que quando nós fazemos a vontade de Deus, sofremos, mas Deus, além de cuidar de nós, Ele cuida daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estarão próximos de nós enquanto nós estivermos cumprindo a vontade do Senhor. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. Paz do Senhor, alunos da classe Ágape, meu nome é Júlia e hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que fala sobre a doutrina dos anjos. E para começar, nós temos aqui a mensagem valiosa, que se encontra no livro de Salmos 91, versículo 11, que diz assim: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. E a verdade aplicada diz que os anjos são seres celestiais criados para cumprir o propósito divino a favor dos que hão de herdar a salvação. E no tópico 1, nós vamos falar um pouquinho sobre a aparência dos anjos. Ao contrário do que as pessoas pensam, os anjos eles não têm sexo, certo? Não têm auréola e nem tocam harpas, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma ideia, né, sobre de como é a aparência dos anjos e a gente acaba criando na cabecinha, né, que eles têm aquela auréola e estão tocando harpa, né? Muitos desenhos animados às vezes aparecem e a gente acaba ficando com aquela imagem na cabeça. Mas a Bíblia nos diz que não, eles não têm sexo, nem auréola e nem tocam harpa. Amém? E a palavra anjo significa mensageiro. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E a palavra anjo, ela aparece 292 vezes na Bíblia. São seres sobrenaturais criados por Deus para adorar. Assim como tudo que Deus faz, né, tem um propósito e com os anjos não foram diferentes, né? Foram criados para adorá-lo. Os anjos eles foram criados antes da fundação do mundo. Então, antes que Deus criasse a terra e tudo que nela há, os anjos já existiam e adoravam a Deus. São seres espirituais, né? Eles entram e saem de qualquer ambiente assim facilmente, né? Como já disse, são espirituais, não são nada aqui da terra, né? Então Deus criou para que eles pudessem entrar e sair de qualquer lugar facilmente. São seres imortais e muito numerosos, né? Existe um exército de anjos assim infinito, né? Que Deus criou. São extremamente poderosos e esse poder são dado por Deus. São obedientes e reverenciam a Deus. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a função dos anjos. Como eu já disse, são seres obedientes, né? Estão ali prontos para executar qualquer ordem, qualquer tarefa que Deus designe para eles. Amém? Como eu já disse, né? Cada um tem sua função. E eles são organizados de formas hierárquicas. Nós temos o arcanjo. O arcanjo ele é o maior dos anjos. E a Bíblia refere apenas um arcanjo, o arcanjo Miguel. Em Judas, verso 9, vai falar um pouquinho sobre o arcanjo Miguel. Depois, se os adolescentes puderem, dar uma olhadinha em casa, tá? Onde Miguel ele disputa o corpo de Moisés com o diabo.
Temos também o querubim, que em hebraico significa querube. E significa também adorar e louvar a Deus. Os querubins, eles estão ligados diretamente à adoração, como já disse antes. Então, eles estão a todo tempo adorando a Deus, né? Ali do lado do trono. É uma adoração, assim, que não cessa, né, irmãos? E isso é maravilhoso da gente pensar, que na eternidade vai ser assim, né? Essa é a nossa esperança, né? De que quando Deus nos chamar, se Deus não nos chamar, a gente vai ser arrebatado em nome de Jesus e estaremos ali, né, para adorar a Deus por toda a eternidade. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra, viver para que na eternidade nós possamos adorar a Deus. O querubim também, ele foi designado para guardar a entrada do jardim do Éden. Essa passagem se encontra em Gênesis 3, 24. Peço também, por gentileza, que depois, né, os adolescentes procurem em casa, deem uma lida. E os serafins, né, a palavra significa flamejante, ardente e brilhante. Eles são mencionados em Isaías 6, 2, Isaías 6, do 2 ao 7. Agora eu vou falar um pouquinho sobre anjo. São todos os seres celestiais citados acima, certo? E nós temos o anjo, né, chamado Gabriel. Ele é apenas anjos, certo? E ele é responsável pelo anúncio. Foi Gabriel que chegou para Maria, né? Visitou Maria e disse que ela daria luz ao Messias, né? Que é Jesus, que veio, né? Morreu por nós. Alguns estudos afirmam que o anjo do Senhor é o próprio Filho de Deus. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os anjos rebeldes. Lúcifer era o mais belo dos anjos, um querubim ungido. Né? Tá lá em Ezequiel 28, do 12 ao 19. A Bíblia nos diz que cresceu no coração dele, né? O desejo de ser maior a Deus, de se comparar a Deus. E a gente sabe que nada e nem ninguém pode se comparar ao nosso Deus Altíssimo. Então Deus, né, ele expulsa Lúcifer dos céus juntamente com seus anjos. Hoje são os demônios que estão aí por toda a terra, né? E objetivos deles são atormentar, fazer com que as pessoas pequem, né? E a Bíblia nos diz que em Provérbios 4, 23, que sobre tudo que nós devemos guardar, a gente deve guardar o coração, porque deles procedem as fontes da vida. A conclusão nos diz que a doutrina dos anjos traz lições preciosas como o cuidado e o amor de Deus ao criar seres tão especiais e poderosos para trabalhar a seu favor. A rebelião desagrada a Deus e tem suas consequências. O cristão foi comprado pelo sangue de Jesus, por isso não deve temer o diabo. O dono do cristão é Jesus e é o maior que está no mundo. Amém? Essa foi a lição de número 12 da classe Ágape. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a nossa lição de número 12, essa lição que tem por título Os Gêmeos Esaú e Jacó. A gente veio numa sequência, né, de lições falando sobre Abraão, né, sobre Isaac, e nessa lição a gente vai estar falando sobre esses irmãos, né, que foram filhos de Isaac e que deram, né, continuidade nessa linhagem aí das promessas abraâmicas, né, que Deus fez a Abraão lá no princípio. Então o nosso versículo-chave diz assim: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, 28. O objetivo dessa nossa lição é saber que devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos concedidas. No nosso ponto de partida, aqui nessa lição, vai falar algo muito interessante. Deus ele fez um concerto, né, com Abraão e com Isaac, e a partir desse concerto, né, dessa promessa, ele exigiu obediência e fé para que esse propósito se cumprisse, né, na vida deles, através dessa linhagem familiar. Então, algo muito interessante é que
quando Isaac, né, ele recebe essa designação, né, de Deus de dar continuidade nessa promessa que fez a Abraão, ele tem que passar por um certo período, né, sobre algumas situações para que Deus pudesse trabalhar o coração dele, para que essa promessa fosse sendo passada de geração em geração. E com Esaú e Jacó não foi diferente. Então a história deles é um pouco peculiar, né? Porque vai falar sobre dois irmãos, né? São gêmeos, então é como se fosse nessa linhagem, né, da primogenitura, do único filho, né? É um pouco complicado por ser gêmeos, né? Então, a partir daí, Deus começa a trabalhar, de certa forma, o coração de Jacó, para que ele pudesse ser o sucessor, né, dessa promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, a nossa introdução vai falar sobre isso, né, sobre Jacó, sobre a personalidade de Jacó e sobre Esaú também. Então, tratando sobre essa questão, né, de primogenitura, Esaú, ele foi o primogênito, né? E algo muito interessante que a Bíblia vai nos falar é sobre essa questão de Jacó ter nascido logo em seguida, segurando no calcanhar do irmão. Então, a partir daí, né, a gente pode ter uma ideia do significado do nome de cada um. Então, Esaú, ele tinha esse nome devido a ele ser muito peludo, né? Então, ele tinha muito pelo no corpo dele e foi dado esse nome para ele. E Jacó é aquele que agarra pelo calcanhar. Então o nome dele foi também, né, dado pelos pais devido a esse fato, né, que ocorreu logo no nascimento dos dois. O tópico número 1 vai falar sobre a persistência de Jacó. É muito interessante porque tanto Esaú como Jacó, eles foram filhos, né, foram filhos de Isaac, né, e de Rebeca, porém, cada um deles teve uma certa preferência, né, tanto por parte do pai quanto pela parte da mãe. Então Esaú ele tinha um perfil mais de caçador, um homem talvez mais robusto, né? E Jacó não, ele já era uma pessoa mais caseira, né? Tratava de alguns assuntos relacionados mais à casa e ele tinha uma certa afinidade com a mãe por conta disso. Então, falando sobre essa persistência de Jacó, né? Ele entendia a importância da primogenitura, né, a partir daquilo que Deus havia prometido aos seus antepassados. Então ele, numa certa ocasião, ele aproveita da fome do irmão para negociar essa primogenitura. E tem algo muito interessante na Bíblia, porque ela sempre nos dá, né, independente do Antigo ou do Novo Testamento, grandes lições sobre a questão do chamado arrependimento, né? Então Esaú, né, numa certa fraqueza, um momento dele ali de fraqueza mesmo, né, de depender, né, da questão do alimento, ele acaba vendendo algo, né, que era tão importante para ele. Então isso traz uma lição muito grande para nós, né? Aquilo que Deus nos deu, né, aquilo que Deus nos prometeu, vida eterna, né, vida com qualidade, né? A gente não pode, né, talvez ofertar isso a um preço muito barato, porque custou muito caro aquilo que ele, né, pagou na cruz para nos salvar. Então já tem uma grande lição, né, a partir disso, porque Jacó ele sabia o valor e o peso que tinha essa primogenitura. E a partir disso, né, o tópico número 2, ele vai falar sobre isso, que Jacó, por várias vezes, ele se passou por Esaú. Né? Não foi uma, não foi duas vezes, porque ele de fato, né, sabia dessa importância de ter as bênçãos sobre a vida dele a partir, né, da bênção de Isaac, que era seu pai. Em contrapartida, né, Jacó ele passou por alguns momentos também na vida que ele foi enganado. Né? Ele, quando foi para a terra de seu tio, né, Labão, de certa forma fugido do irmão por ter usurpado, né, esse posto de primogênito, ele passa, né, de certa forma, por alguns momentos da vida em que ele foi enganado. E nesse período Deus trabalha muita coisa no coração de Jacó, e a partir desse amadurecimento, né, que Deus trabalha no coração dele,
ele entende algumas coisas e Deus faz uma revisão na vida dele, né? Porque ele não tinha uma identidade bem formada, porque ele sempre se passou por outra pessoa, né? Ele usava da primogenitura para enganar outras pessoas. Então, a partir do momento que ele reconheceu, né, Deus perguntou para ele, né, quem ele era, e ele afirmou: eu sou Jacó. Deus trocou o nome dele. Agora você entende, Jacó, quem você é. Né? Você não é um usurpador, você não é, talvez de certa forma, a pessoa que tentou chegar onde chegou por outros meios ou por seus meios, né, próprios. Então, a partir desse momento, Deus abençoou Jacó. O caráter, né, o tópico número 3 vai falar sobre isso. O caráter dele foi transformado. E a partir desse momento, Deus confiou, né, essa promessa a Jacó e ele deu continuidade de fazer de Israel uma grande nação. A nossa conclusão vai falar sobre isso, que Jacó, ele era um homem com muitos defeitos. Porém, Deus não desistiu dele, porque ele tinha, né, um caráter, um coração moldável, um coração ensinável. Então, Deus, a partir do momento que percebeu que ele também tinha um coração inclinado, né, para as promessas de Deus, para aquilo que Deus tinha para cumprir através dele, Deus transformou o caráter de Jacó. A nossa conclusão fala o seguinte: o caráter do cristão, portanto, deve ser reto e íntegro para que assim possamos refletir a Cristo. Então, Jacó ele dá um bom exemplo, né, de como que Deus tem o poder de transformar, mediante as suas promessas, mediante os seus estatutos, né, mediante a sua fidelidade e o caráter de um homem para que ele possa concluir os seus desígnios e propósitos na terra. É isso aí, bons estudos e até a próxima. A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Nós aqui, graças a Deus, estamos bem. Hoje, né, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para estarmos comentando um pouquinho sobre a nossa lição da escola dominical, que por final está muito bonita. Hoje ela está falando sobre a conduta do cristão no relacionamento familiar. Está baseado em Efésios 5, também 6, né? Eu quero ler aqui o Efésios 6, 2, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa. Dentro desse versículo, né, que nós lemos, nós temos assim uma promessa de Deus. E hoje nós estamos tendo assim muita dificuldade em estar comentando sobre como fazer esse relacionamento familiar entre pais e filhos jovens. A conduta hoje está diferente. Os jovens não estão muito assim obedientes e também seguindo as regras familiares, está um pouco desatualizado. Mas nós vemos que até pessoas adultas mesmo estão passando por dificuldades por não ter observado este mandamento, porque é um mandamento com promessa. E essa lição traz para nós, assim, de uma forma no geral, essa organização familiar. Nós vamos estar estudando, falando sobre como o marido vai tratar a esposa, como a esposa trata o marido, como o pai trata os filhos, como os filhos tratam os pais. Paulo, ele preocupava em ensinar, né, ali os irmãos um comportamento familiar de uma forma em que isso viesse fazer a família se fortalecer. Na época em que Paulo trouxe este ensinamento, as famílias tinham cada uma a sua organização. Era chamado de clãs. Esses clãs, eles tinham aqueles que se achavam melhores e que tinha os que eram piores. Mas Paulo trouxe um aconselhamento no qual aquela família que o seguisse seria uma família bem-sucedida.
porque os pais geralmente tinham uma autoridade abusiva com os filhos e até mesmo, se fosse necessário, ele vendia esses filhos para a escravidão. E nós vemos no decorrer dessa lição o quanto é importante ter esse ciclo familiar bem fechado para até a organização da igreja. A igreja, ela é formada por famílias. E se na minha família as coisas forem bem organizadas, dentro da igreja se torna organizado também. Hierarquicamente falando, nós sabemos que tem várias posições dentro da igreja. E na nossa casa também é dessa forma. Se os filhos conseguirem enxergar desta forma essa organização, o pai em primeiro lugar, a mãe, os filhos, os pais veem os filhos também de uma forma amorosa, não com aquele abuso de autoridade, ou então aqui nós vemos que o pai não pode irritar os filhos, levar os filhos a perder o controle com o pai por causa de irritação. Paulo vai ensinando de uma forma muito linda. E que se a gente passar a observar isso, a nossa família vai sempre estar fortalecida, enraizada na palavra de Deus. Era a preocupação que Paulo tinha para com a família, né, cristã. E chega até a nós, né, coisa maravilhosa. Ele fala sobre a submissão dentro da casa, da família. Quando ele fala sobre essa submissão, ele não fala daquela submissão pesada, sofrida, mas consciente. Uma submissão aonde cada um sabe o seu lugar. É interessante a gente saber disso. Cada um tem o seu lugar. Para que propósito tem, então, essa submissão? E ele traz que esse propósito é para que venha ter um crescimento, ter um fortalecimento. E como nós lemos, o marido ele tem que estar amando a esposa, a família, da mesma forma como que Cristo amou a igreja. É ele que tem que estar lutando, trabalhando, buscando o melhor para a sua família. E esse é o lugar dele, de estar fazendo isso com amor. Paulo trabalha desta forma, um amor que venha fazer até sacrifícios para ter uma família bem-sucedida. Também é um amor protetor, né? Um amor que venha purificador, não deixa a família envolver, se sujar, mas ele vem manter aquela família organizada, purificada de tanta coisa, tanta sujeira que tem no mundo que quer sujar a nossa família. Quando nós olhamos para esse ponto que Paulo fala sobre a família, essa proteção, essa guarda entre a palavra de Deus e entre esses aconselhamentos, a nossa família só tem que fortalecer, somente crescer. É isso que Paulo queria trazer para nós e ele conseguiu, porque graças a Deus nós temos observado e nessa lição nós estamos buscando a inteirar mais um pouquinho do que Paulo falou para o povo na cidade de Éfeso e está também para nosso conhecimento. Fala sobre os filhos, que os filhos devem obedecer e cuidar dos pais. E isso nós vemos que é muito importante. O amor que é devotado dos pais aos filhos, depois vem uma troca dos filhos para com os pais. E é assim que fortalece a família, fortalece a igreja. E Deus que abençoe a cada um de nós, que a nossa família possa estar fortalecida em Cristo e nos aconselhamentos da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e a sua família em Cristo Jesus. Até outro dia. Fique com Deus.